Ainda dentro desse assunto que o Rafael e o Pedro comentaram, a posição do ministro Alexandre de Moraes, eu só lembraria o seguinte: é estranho, né? É estranho, porque ele é um homem ligado à segurança pública. E agora achar isso, por quê? Quem será o Espírito Santo de Orelhas que influenciou o ministro Alexandre de Moraes? Eu não sei se o Rafael falou bem aqui, eu não sei se não é que ele vai mudar de voto, não. É que ele está justificando já. Mudou, né? Mudou a posição não, dele. Eu entendi que não, viu, Zé Paulo? Eu entendi que ele vai, ou ele pode, deve continuar sustentando a posição dele, que é a possibilidade de prisão em segunda instância, não a obrigatoriedade, né? Isso. Mas a permissão para que o juiz de segunda instância determine a prisão do réu, desde que ele entenda ser necessária, mas me parece que já há uma tentativa de blindagem do Supremo Tribunal Federal por alguns ministros, inclusive pelo ministro Alexandre de Moraes, prevendo que a decisão pode sim ser 6-5 para a gente retornar àquele entendimento pré-2009 e dizendo o seguinte: aqui eu estou tentando imaginar o que se passa pela cabeça dele, não é minha opinião, hein? Estou só tentando transportar aqui para os ouvintes o que eu imagino que ele esteja fazendo. Olha, não tentem dar ao Supremo a pecha de que nós estamos abrindo todas as celas do Brasil, porque isso não é verdade. Esse número de que vão sair 150 estupradores, 200 condenados por latrocínio, 600 ladrões de banco, não sei mais quem, esse número não é verdadeiro, porque se o juiz quiser, ele mantém esse indivíduo preso desde o flagrante. Mas não é verdade, Rafael, né, Rafael? Porque exatamente, depois de 2009, dado, aliás, é pós-2009. É pós-2009, né? Não pré-2009, pós-2009. Não, porque 2009 2016, né? É isso. É pós-2009. Depois de 2009, eu citei ontem aqui um caso emblemático do Pimenta Neves. Sabe, um réu, confesso ali, que foi condenado no tribunal do júri, um crime violento, e ele ficou em liberdade. Então, é sim preocupante esse número. Eu discordo completamente do ministro Alexandre de Moraes. Mas, Pedro, tem um detalhe também. Esse número não foi inventado pelas pessoas, pela imprensa. É o número do CNJ. Daqui a pouco o ministro vai dizer que foi invenção da imprensa, mas esse número foi divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, que é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. É uma decisão nesse sentido, põe na rua 193 mil bandidos. Todos aqueles que não tiverem prisão preventiva e temporária decretada, mas é muita gente de qualquer forma, né, Cláudio? Pois é, e a gente, assim, os condenados, os sentenciados de segunda instância são pessoas em relação cuja culpa não tá em questão, nunca, não voltará a ser questionada, é culpado, ponto final. Essa nova invenção do Supremo, essa nova decisão política do Supremo para soltar o ex-presidente, para ajudar a ver se viabiliza a soltura do ex-presidente, na verdade é uma invencionice assim, que acaba colocando em risco a sociedade, né? Você imagina, desses 93 mil aí, se 3 mil voltarem, como é certo que o façam. Aliás, a maioria tende a fazer, porque isso está nos levantamentos aí dos indicadores de violência, de criminalidade aqui no Brasil, que é a reincidência de crimes, né? Essas pessoas, 70% dos crimes no Brasil são reincidência. Criminosos culpados vão ser libertados, portanto, vão ser colocados em condições de voltar a praticar os mesmos crimes, né? Isso é de uma irresponsabilidade inacreditável. Olha, tem o Globo ouviu um outro ministro do Supremo que preferiu não se identificar nesse momento aqui. Ele vai deixar para uma próxima etapa. Ele diz o seguinte: uma eventual revisão da orientação não vai beneficiar autores de crimes violentos. Segundo ele, ainda será possível mantê-lo atrás das grades graças à decretação de prisão provisória, pela qual não é preciso condenação. Um dos critérios para a prisão provisória é a garantia da ordem pública. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui, repito, longe de concordar com o argumento dos ministros do Supremo Tribunal, é o discurso, que me parece já ensaiado. Rafael, o ministro Marco Aurélio Mello queria soltar o Elias Maluco com a legislação vigente hoje, que é um dos bandidos mais perigosos do país. Ele deu um habeas corpus. Passado, você lembra do último dia do ano passado? O liberou geral. Todo mundo, eu ia lembrar isso na sequência aqui. Então, com a legislação vigente, a gente já tem decisões nesse sentido. Imagina se você abrir esse precedente, né? Nós vamos voltar àquele período. E outra coisa, é claro, né? Um bandido que estiver preso, repito o que eu disse ontem aqui,
bandido que tiver preso com prisão temporária e prisão preventiva antes do primeiro julgamento vai continuar preso. Isso é verdade que eles estão dizendo. Agora, há uma grande maioria... Assim hoje, né? Mas já é assim hoje. E há uma grande maioria que não estava preso preventivamente depois da condenação em primeira e segunda instância, foi para a cadeia, né? Foi para a cadeia começar a cumprir a sua pena. É hora de começar a cumprir a pena. E aí, o que nós tivemos? Nós tivemos um grande número de bandidos que foram presos por essa interpretação do Supremo. Se mudar a interpretação, o que garante que isso não vai mudar também, né? Essa é a pergunta que eu deixo falam, mais. né, Pedro? Quando eles falam que porque o juiz é que poderá manter preso o bandido que é perigoso, etc. e tal. Quando ele fala isso, na verdade, assim, isso vai ser a exceção, porque a regra não é essa. A regra vai mudar, A gente Não, sabe e a enxurrada, já posso até antever, a regra é soltar. A enxurrada de ações no com Supremo. certeza, Zé Paulo, não tenha dúvida disso. O sistema vai travar lá. Eles precisam pensar bem antes de tomar essa decisão. Agora, quem não deve estar dormindo é o ministro Dias Toffoli, viu? Porque, olha, a decisão vai sobrar para ele e existe essa pressão institucional, né, na cabeça dele. Queiram ou não queiram, não é um voto simples, Thaís, de um voto do ministro. É um voto do presidente, que é o voto final. O cara que vai soltar ou manter o Lula preso. É só isso que vai decidir. Há 11 pessoas neste país que não temem a soltura de 193 mil bandidos. São exatamente os ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós pagamos um esquema de segurança para eles que é maravilhoso. Eles estão absolutamente protegidos de qualquer tipo de ação criminosa. Eles não temem, estão nem aí para isso, né? A gente é que vai ter que se virar para se proteger toda essa bandidagem que vai sair das cadeias.